Declaro aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Informo às senhoras e aos senhores que esta reunião tem a participação de membros da Comissão de Relações Exteriores do Senado da República. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o Tenente Brigadeiro do Ar, Junit Saito, comandante da Aeronáutica, para debatermos o projeto FX-2 da Força Aérea Brasileira, que consiste na aquisição de 36. Eu convido o senador Eduardo Suplicy e o senador Jorge Viana para que nós pudéssemos compartilhar aqui da mesa. Os nossos convidados estarão sentados em nossa bancada. Consiste na aquisição de 36 aeronaves de caça de múltiplo emprego, incluindo a transferência de tecnologia necessária para a capacitação do Parque Industrial Aeroespacial Brasileiro. Considerando-se a opção pela aeronave Gripen NG, fabricado pelo grupo sueco Saab, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional recebe nesta manhã o Brigadeiro Saito, comandante da Aeronáutica, para que sejam feitas as manifestações, as motivações que levaram o governo brasileiro a fazer a opção por este equipamento, considerando, sobretudo, o longo curso que teve o governo brasileiro, o Poder Executivo, para essas conclusões. Convido, portanto, o Tenente Brigadeiro Junit Saito, comandante da Aeronáutica, para que possa estar conosco. De igual forma, o Brigadeiro do Ar José Augusto Crepaldi Afonso, presidente da Comissão Coordenadora do Programa de Aeronave de Combate, o COPAC. Os projetos estratégicos das Forças Armadas constituem vetores altamente relevantes, não só para o fortalecimento da defesa nacional, possibilitando uma melhor inserção internacional do Brasil, mas também para a capacitação de setores de nossa indústria, entre outros inúmeros dividendos. Recentemente, tratamos nesta comissão do Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil. Hoje estaremos abordando o projeto FX-2 da Força Aérea Brasileira. O processo de aquisição de caças de superioridade aérea para a Força Aérea Brasileira, denominado FX-2, iniciou-se em 2001, mas sofreu uma série de contratempos e adiamentos ao longo do seu percurso. Só veio a ser definido no último 18 de dezembro do ano passado, quando o anúncio foi feito pelo governo brasileiro, fazendo a opção pelo Gripen NG, baseado, sobretudo, em critérios que foram apresentados pela Força Aérea Brasileira, sustentados, sobretudo, em 3 pilares: a performance, o preço e a transferência de tecnologia. Ainda no ano de 2008, depois de acurado processo, a Aeronáutica concluiu o relatório que selecionou as aeronaves Boeing F-18, da Boeing norte-americana, o Rafale, da Dassault francesa, e o Gripen NG, da Saab sueca, para a fase seguinte do projeto FX-2. Entretanto, novos adiamentos retardaram a decisão para o final de 2013, quando então foi anunciado a escolha do caça sueco como uma plataforma de múltiplo emprego
prevista para ser a espinha dorsal da aviação de caça brasileira. São 36 aeronaves, com investimentos previstos da ordem de 4 bilhões e 500 milhões de dólares, a serem desembolsados até 2023. As negociações do contrato deverão demandar um ano, ou seja, todo o ano de 2014, com previsão de assinatura deste contrato em dezembro de 2014. A indústria sueca já está presente com mais de 220 empresas no Brasil, empregando mais de 60 mil pessoas, sendo aquele país um antigo colaborador das Forças Armadas do Brasil. O fornecimento pelo Grupo Saab de sistemas de alerta antecipado para os aviões Embraer E99, do Sistema de Vigilância da Amazônia, o CIVAM, por exemplo, foi uma etapa significativa que antecedeu a esta decisão do governo brasileiro. Cumpre registrar que, a convite do governo da Suécia, integrei uma delegação de parlamentares brasileiros que em visita aquele país em setembro do ano passado. Lá pudemos testemunhar toda a determinação da SAAB, do Parlamento da Suécia, do governo da Suécia, na consolidação desta importante e aguardada aquisição por parte do governo brasileiro. Portanto, para falar sobre os fundamentos que levaram o governo brasileiro à decisão tão importante como essa, nós estamos recebendo nesta manhã o brigadeiro, o tenente brigadeiro do ar, comandante da aeronáutica, Junit Sait, e também o presidente da comissão coordenadora do programa de aeronave de combate. Vossas Excelências são muito bem-vindas a essa comissão. O nosso intuito é que nós possamos fazer um debate aberto, democrático, transparente, para que possamos conhecer os fundamentos que presidiu e que moveu o governo brasileiro, a nossa aeronáutica, na decisão. De modo que é com muita alegria e com muita honra que nós recebemos aqui dois honrados oficiais da Força Aérea Brasileira, oficiais com currículos impecáveis na construção das suas jornadas. É com prazer e alegria que passo a palavra à Sua Excelência, o Tenente Brigadeiro do Ar, Junit Sait. Em seguida, me parece que também o Brigadeiro do Ar, José Augusto Crepaldi Afonso, estará contribuindo e colaborando. Vossas Excelências terão o prazo do tempo necessário para que nós possamos fazer o nosso debate aqui na Comissão de Defesa. Pela ordem, senhor presidente, Pela ordem, senador Jorge Viana. Pedindo mil desculpas a Vossa Excelência, mas eu tenho um voo daqui a pouco para o Acre, que está vivendo um momento de extrema dificuldade pela cheia do Rio Madeira e criando isolamento, e eu vou ouvir, obviamente, o comandante Saito. Queria cumprimentar também o brigadeiro Zé Augusto, mas em algum momento eu vou ter que sair por conta do horário do voo. Mas eu não poderia deixar de me manifestar agora, primeiro para agradecer, em nome do povo do Acre, estou fazendo isso nas redes sociais, em nome do governador Tião Viana, e também do povo de Rondônia, que eu estive lá com o ministro da Integração, o apoio que o Ministério da Defesa, que a Aeronáutica, o Exército e Marinha, mas especialmente a Aeronáutica, tem dado nesse momento de grande sofrimento. É um estado inteiro que está isolado, e o rio encheu mais ainda, a BR-364 está submersa, e as dificuldades são enormes. O governador tem adotado, o governador Tião Viana, todas as medidas necessárias, mas eu queria fazer esse agradecimento e, ao mesmo tempo, cumprimentar a Vossa Excelência pela condução equilibrada, correta, que dá a essa pasta que é tão importante, que é a aeronáutica. Eu sei, esse projeto que o nosso presidente põe em debate tem a atenção de jornalistas especializados, que nem aparece aqui no Senado, mas hoje estou vendo, porque é um assunto estratégico para o país, e acho que não foi a condução possível, foi a melhor condução, foi dada por Vossa Excelência. Eu sei do papel que Vossa Excelência tem e teve. Eu mesmo tive o privilégio, antes de ser senador e depois de ser governador, de trabalhar também nessa área de defesa, e sei da seriedade, e que sempre colocamos o interesse do país em primeiro lugar, diante das empresas e dos outros países. E é essa ressalva que eu faria, primeiro para agradecer o apoio que tem dado ao povo do Acre, ao povo de Rondônia, e, em segundo, cumprimentá-lo também por estar aqui, e certamente
trará esclarecimentos que são tão fundamentais para que o Brasil entenda a importância desse projeto para agora e para o futuro. O nosso país não pode deixar de ter um bom orçamento, de ter nesse orçamento uma grande prioridade, não pode estar fazendo cortes na área de defesa. Se nós disputamos o mundo, se nós temos uma posição estratégica, se nós temos o pré-sal, se nós temos a Amazônia, se nós temos o povo brasileiro, um país de dimensão continental, nós precisamos tratá-lo com o tamanho adequado, com o orçamento adequado. O presidente Ricardo Ferraz, ontem, fez um discurso histórico. Eu, antes de começar a sessão, pedi cópia, iria fazer um pronunciamento para ler o discurso de um colega senador, pelo orgulho que ele me deu como presidente da comissão, abrindo a sessão de diálogos que o Itamaraty, que o ministro Figueiredo está propondo. Tinham lá uma série de ministros, de diplomatas, e é uma agenda fantástica que o Itamaraty e o presidente dessa comissão, Ricardo Ferraz, meu colega, senador, fez uma fala e apresentou essa fala num discurso que realmente é uma peça que deve compor o livro branco da diplomacia brasileira que o ministro Figueiredo quer construir. Então, foi muito importante, e eu faço também esse registro aqui, parabenizando o colega presidente dessa comissão, o senador Ricardo Ferraz. Espero que hoje ele ocupe a tribuna do Senado e possa, através da rádio, da TV Senado e da nossa tribuna, ler esse discurso, compartilhar com o Brasil inteiro esse discurso, e eu, na semana que vem, após o Carnaval, já pedi a autorização dele para poder também fazer um pronunciamento e comentar o ambiente que ele conseguiu criar, de altíssimo nível, no debate de ontem no Itamaraty, que vai seguir ao longo dos próximos meses, a partir de um discurso estudado, muito bem feito, e que é uma tradução do país que nós precisamos ter nas relações exteriores. Então, cumprimento e peço desculpa por ter rompido com o protocolo, inclusive da comissão, mas tendo em vista esse desastre ambiental que estamos tendo na Amazônia, especialmente Acre e Rondônia, e eu, como senador da Amazônia, além do Acre, vou ter que me retirar daqui um pouco. Mas muito obrigado, presidente, pela tolerância. Agradeço a Vossa Excelência as generosas palavras nesta oportunidade que tivemos coletivamente de compartilhar dessa importante iniciativa do Ministério das Relações Exteriores ao lançar o plano estratégico da política externa brasileira. Durante 60 dias, o Itamaraty estará debatendo com a academia, com a sociedade civil, os rumos e os principais desafios da política externa brasileira. E foi, de fato, uma oportunidade singular para o Senado e para a Comissão de Relações Exteriores, que é uma protagonista permanente desta construção, em razão das suas prerrogativas aqui no Senado. Mas, sem mais delongas, passo a palavra à Sua Excelência, o Tenente Brigadeiro do Ar, Junito Saito. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Ricardo Ferraz, senador Jorge Viana, senador Eduardo Suplicy. Para nós da Aeronáutica, eu diria que é um prazer e um dever estar aqui para esclarecer e prestar informações acerca do nosso projeto FX2. Eu, quando fui promovido a oficial-general em 95, iniciei uma participação junto ao Estado-Maior para recompor nossa frota de aeronave de combate. E, naquela época, chamava-se Projeto Fênix, né? Como Vossa Excelência mencionou, o projeto FX começou em 2001. Foi encerrado. Em 2008, reiniciamos como projeto FX2, tendo em vista esse lapso de tempo e que precisaríamos atualizar nossos requisitos. E esses requisitos que foram colocados no projeto FX2 contemplam, inclusive, o que está na nossa Estratégia Nacional de Defesa, né? Nós não queremos comprar simplesmente uma aeronave de prateleira, e sim uma aeronave que nós possamos desenvolver nossa tecnologia e fortalecer nossa indústria aeroespacial. Então, com esses critérios que foram colocados, requisitos de transferência de tecnologia e cooperação industrial.
Agora, para falar sobre esse projeto, nada melhor do que o nosso brigadeiro Crepaldi, que é o presidente da comissão que, inclusive, está tratando do contrato de tal maneira que a gente possa, no final desse ano, assinar esse contrato. Portanto, eu passo a palavra para o brigadeiro Crepaldi para discorrer sobre esse projeto FX2. Senhores, bom dia. Excelentíssimo senhor senador Ricardo Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, excelentíssimo senhor senador Jorge Viana, e excelentíssimo senhor senador Eduardo Suplicy, pelo Estado de São Paulo, em nome de quem eu cumprimento os demais parlamentares, senhoras e senhores. Então, eu vou pedir autorização ao brigadeiro Saito para, de novo, agradecer em nome da Força Aérea Brasileira essa oportunidade ímpar que nós temos aqui de prestar contas para o povo brasileiro, para o contribuinte brasileiro, do andamento do projeto FX2. A gente sabe o impacto disso para a sociedade brasileira, em termos de expectativa. Então, o objetivo maior hoje da presença da Força Aérea aqui é justamente esse, é tentar esclarecer ao máximo possível, senhores, o andamento do projeto FX2. Então, eu vou me permitir aqui fazer uma apresentação de cerca de 20 minutos para mostrar alguns detalhes do projeto e, em seguida, estaremos à disposição dos senhores para qualquer tipo de pergunta. Então, o objetivo dos senhores é apresentar as principais características do projeto FX2. Eu vou me permitir colocar essa imagem para os senhores. Essa imagem ela é icônica para mim, particularmente em relação à minha profissão, e ela é icônica também para a indústria nacional. Hoje, para que os senhores tenham uma ideia, essa aeronave que foi desenvolvida, projetada e fabricada no Brasil, todos os oficiais generais da Força Aérea Brasileira, incluindo o brigadeiro Saito, não faço referência ao tempo do brigadeiro Saito, mas o brigadeiro Saito também voou essa aeronave. Então, oficiais generais com, no mínimo, 35 anos de serviço voaram essa aeronave. Então, ela é icônica por quê? Para mim, porque foi a primeira aeronave que eu voei solo. E icônica também para a indústria, porque ela, desde já, ela sinaliza a preocupação da Força Aérea Brasileira com a indústria nacional. Então, em todos os seus momentos, a Força Aérea Brasileira, em que pese as suas necessidades operacionais, sempre levou em conta, sempre teve na sua mente os seus líderes em que não haveria defesa nacional eficiente sem a participação eficaz da indústria nacional. Então, essa imagem ela é icônica por esse fato. Aqui também é muito interessante colocar os senhores, hoje em dia, o nosso piloto ele começa voando uma aeronave desenvolvida e fabricada no Brasil. Ele vai fazer o seu voo avançado na Academia da Força Aérea, uma aeronave desenvolvida e fabricada no Brasil. Ele, depois de formado, segue para Natal, onde ele vai voar, na sua progressão operacional, nas aplicações táticas das aeronaves. Uma aeronave desenvolvida e fabricada no Brasil. Por outro lado, quem vai para a aviação de transporte também vai fazer a sua progressão operacional numa aeronave desenvolvida e fabricada no Brasil. E a sua carreira operacional plena é feita em aeronaves desenvolvidas e fabricadas no Brasil. E hoje a gente pode ter orgulho de dizer que as nossas autoridades maiores e a Presidenta da República voa numa aeronave desenvolvida e fabricada no Brasil. Então, esse estágio da indústria nacional ele não foi conseguido simplesmente de uma hora para outra. Isso é fruto de uma visão estratégica e de um planejamento de longo prazo e investimentos, como o senador Jorge Viana colocou aqui, necessários para manter essa indústria nacional. Para tentar entender um pouco o FX2, falaremos da Estratégia Nacional de Defesa, Missão da Aeronáutica, o processo de seleção, um pouco do projeto FX2 e as considerações finais, quando colocaremos alguns pontos relacionados ao cronograma de ações desenvolvidos hoje pela Força Aérea. O brigadeiro Saito já colocou, a Estratégia Nossa Defesa foi um documento que partiu do Congresso Nacional. Hoje ele é o guia maior para as Forças Armadas Brasileiras no que se refere a preparo, emprego e no que se refere à nossa indústria. Então, a nossa INDE deixa claro, o Brasil é um país pacífico por tradição e por convicção. Porém, se o Brasil quiser ocupar o lugar que lhe cabe no mundo, precisará estar preparado para defender-se, não somente das agressões, mas também das ameaças. Os três eixos estruturantes da ENDE estão reorganização das Forças Armadas,
composição dos efetivos das Forças Armadas e reestruturação da indústria de defesa. O que diz a Estratégia Nacional de Defesa? Ele tem um capítulo particularmente dedicado ao FX2, ao projeto FX2. Ele já traz ali uma orientação maior para o projeto FX2 e que foi plenamente atendida quando nós fizemos os nossos pedidos de oferta. E o item 22 também é claro: capacitar a indústria nacional de material de defesa para que conquiste autonomia e tecnologia indispensável à defesa. Dentro dos objetivos estratégicos para a Força Aérea Brasileira, dentre deles, o poder para assegurar a superioridade local, há claramente dizendo adequação da frota de vetores de combate de 2015 a 2025. É onde está incluído hoje o projeto FX2. Ainda o Livro Branco de Defesa, que é outro instrumento da sociedade para controlar e exigir e ter a certeza que as Forças Armadas estão cumprindo o seu papel. Diz muito claro, no seu capítulo 5, no Plano de Articulação e Equipamentos de Defesa, está lá sublinhado: Projeto Capacitação Operacional da Força Aérea, Subprojeto Aeronave de Caça Multimissão, FX2. Então, como os senhores veem, o projeto FX2 está muito claro, já foi decidido no seio dessa casa que seria um projeto estratégico não só para a Força Aérea Brasileira, como para a indústria nacional e como para a sociedade brasileira. E, por fim, o que é mais importante para nós em termos de operacionalidade, cumprir a missão da aeronáutica, qual seja, manter a soberania no espaço aéreo nacional com vistas à defesa da pátria. Isso é o que prescreve a nossa Constituição. Dentro dessa missão da Força Aérea, os senhores têm uma ideia, hoje cabe à Força Aérea defender a superioridade aérea numa área de 22 milhões de quilômetros quadrados, além de prestar serviço de busca e salvamento por meio de acordos internacionais de toda esta área aqui. É o que a gente chama hoje na Força Aérea de dimensão 22. O processo de seleção. Então, eu mostrei para os senhores aquela foto icônica daquela aeronave, a Aerotec T-23, o Irapuru, que já foi desativada em 1983. A Força Aérea, quando ela faz a aquisição de um sistema, a preocupação dela é com o tempo. Por ser um país com restrições orçamentárias, em função das suas prioridades sociais ou outras julgadas pertinentes pelo governo, nós temos que levar em conta os custos, nós temos que levar em conta quanto tempo vamos voar, quanto tempo vai durar. Então, essa análise do tempo de vida desse objeto é muito importante para a gente. Então, para isso, nós aplicamos um conceito chamado ciclo de vida, onde se analisa desde a concepção daquele sistema, o que devemos comprar, o que precisamos adquirir, se vamos desenvolver, se vamos modernizar, se vamos fazer uma simples compra de prateleira. E isso é feito através do quê? De estudo de viabilidades, de definições do que vai ser feito. Partimos para o desenvolvimento, aquisição, a produção do bem, a implantação disso. A implantação de um sistema novo requer recursos também, novos hangares, novas tecnologias, novos treinamentos. A utilização do bem, uma eventual revitalização e, por fim, a desativação. O conceito mundial hoje desse tempo é de cerca de 30 anos, mas hoje a gente tem conseguido, por meio de manutenção aplicada, uso adequado dos sistemas, estender até 40, 50 anos os nossos vetores. O processo de seleção. Como é feito esse processo de seleção por parte da Força Aérea dos seus sistemas, e foi o caso do projeto FX2. Foram enviadas ofertas para as empresas. O que nós analisamos nessas ofertas? Avaliamos os riscos inerentes a cada uma das ofertas, avaliamos os requisitos técnicos, logísticos e industriais, avaliamos, logicamente, os custos, avaliamos as transferências de tecnologia. A partir dessa primeira análise, foi emitido um relatório preliminar. Esse relatório preliminar continha, logicamente, as primeiras avaliações acerca de todos esses itens. A partir disso, chamamos todas as empresas para as clarificações que chamamos. Tanto as empresas como nós sentamos e cada um tem direito de perguntar o que quer que seja em relação à oferta. Essas clarificações são estendidas a todas as outras ofertantes.
Em seguida, são feitas visitas técnicas ao fabricante para se comprovar a capacidade industrial, a capacidade de certificação e a capacidade de qualidade. São feitas reuniões que nós chamamos face a face, que são reuniões em que de um lado da mesa está a comissão e de outro lado da mesa as empresas, e também são tiradas todas as dúvidas, são dirimidas todas as dúvidas no sentido de que não paire nenhuma dúvida de todo o processo. Fazemos voos de avaliação com os nossos pilotos operacionais, com os nossos pilotos de ensaio ou nossos pilotos de prova. A partir dessa nova avaliação, dessas reuniões, as empresas fazem uma nova oferta, o que chamamos de ofertas revisadas. Da mesma maneira, é feita uma nova avaliação da oferta revisada. Esse relatório ele é comunicado para o órgão superior e, em seguida, informamos as empresas. É hora de vocês fazerem a melhor e última oferta. Então, é quando as empresas apresentam a sua oferta final. É feita uma nova avaliação e, em seguida, um relatório final que é apresentado para a autoridade decidora. Então, o FX2, ele seguiu todos esses passos, foram quase 2 anos de negociações e de reuniões, foram cerca de 30 mil páginas de documento, mais de 20 mil homem-horas, e no dia 5 de janeiro de 2010, o Comando da Aeronáutica encaminhou esse relatório para o Ministério da Defesa, quando, então, ficou para análise da autoridade decisora. O projeto FX2. Então, já lá em 2008, uma diretriz do Brigadeiro Saito. Qual era a diretriz do projeto FX2? Selecionar uma aeronave multiemprego para substituir, no curto prazo, os aviões Mirage F2000 e, a longo prazo, os F5, aeronaves F5 modernizadas, EA1 modernizadas, a fim de modernizar e padronizar a frota da Força Aérea com vistas ao cumprimento da missão constitucional, possibilitando o desenvolvimento da indústria de defesa com foco na transferência de tecnologia. Cronograma de eventos. Então, só para os senhores se situarem. A emissão do requisito operacional se deu em 95, o Brigadeiro Saito já comentou alguma coisa dos prazos, e, finalmente, no dia 18 de dezembro de 2013, tivemos a decisão do projeto FX2. As áreas que foram avaliadas. Então, no processo, os requisitos, foram cerca de 1.200 requisitos, recaíram sobre essas áreas. Então, foi na área técnico-operacional, na área logística, na área industrial, na área comercial, na área de contrapartidas, que são as transferências de tecnologias, e fizemos uma análise de risco de cada uma das áreas relacionadas. Da técnica operacional, o que levamos em conta? Características técnico-operacionais da aeronave, capacidade de sobrevivência, tecnologias embarcadas, potencial de crescimento da aeronave e de suas tecnologias e o desempenho em voo. Na parte logística, plano de apoio logístico integrado, confiabilidade, manutenibilidade e disponibilidade, desdobrabilidade, suporte ao armamento e suporte ao simulador de voo. Na parte industrial, o plano de certificação, o plano de adequação, plano de produção, gerenciamento de configuração e plano de qualidade. Na parte comercial, analisamos os custos referentes à aquisição da plataforma e à operação e suporte. Como eu falei para os senhores, essa análise foi feita o quê? Para um voar 30 anos. No risco, como eu disse aos senhores, analisamos as incertezas em cada área, na técnica operacional, na logística, custos e preços, a incerteza industrial, a incerteza das contrapartidas industrial e tecnológica e a incerteza contratual. A aeronave escolhida, o GRIP NG, um pouco da aeronave, das características, o raio de ação para a versão, para a configuração a ar. Eu já ressalto aqui o que é importante dizer em relação à autonomia. Os requisitos operacionais determinavam que as aeronaves fossem capazes de cumprir, numa versão ar, um raio de ação de 300 milhas náuticas e num raio de ação ar-solo de 500 milhas náuticas. Então, dessa maneira, todas as aeronaves, todas as ofertantes cumpriram esses requisitos. Então, uma aeronave com 22 mil libras de empuxo, cerca de 10 toneladas de empuxo motor, o radar com 70 milhas
de alcance. Isso é importante, porque hoje, na guerra moderna, quem vê primeiro atira primeiro. Então, é importante não só a plataforma, como os sistemas embarcados, e uma capacidade de carga externa de 5.200 quilos. Mais um pouco característica da aeronaves: comprimento 15 metros, é uma aeronave pequena, envergadura 8 metros, peso máximo de decolagem 16.500 quilos, empuxo 22 toneladas e o limite de força G, quer dizer, que permite o piloto explorar ao máximo as capacidades de manobrabilidade do avião, de menos 3G a mais 9G. Aqui uma visão geral dos sistemas embarcados, para vocês terem uma ideia. Quais são os pontos fortes da oferta? Já detalhando um pouco. Lançamento de mísseis com sensores em modo passivo, me permita, são termos mais técnicos, mas é importante colocar isso para os senhores, que isso que realça a oferta. Reduzida a quantidade de equipamentos de apoio e mão de obra, isso significa que o custo logístico é menor, eu não tenho que comprar tanta escada, eu não tenho que comprar tanta fonte de força, eu não tenho que comprar tanta ferramenta. Então, isso é interessante no ciclo de vida. Menor rastro logístico e melhor capacidade de operação desdobrada. Motor com menor custo operacional. Motor com melhor mantenabilidade e confiabilidade. Menor impacto de implantação na infraestrutura da FAB, justamente por ser um avião pequeno, ele não demanda atualização do tamanho de hangares. Participação na certificação durante o desenvolvimento, isso é muito importante para a indústria nacional, porque vai capacitar a indústria nacional a entender as nuances do desenvolvimento e certificação de uma aeronave em voo supersônico, uma tecnologia que nós não temos hoje no Brasil. Participação, potencial industrial da empresa, menor risco contratual, menor custo operacional e montagem da aeronave no Brasil. Em relação já aos projetos oferecidos pela ofertante Saab. Obrigado. Desenvolvimento de sistemas aviônicos e integração de software, comunicação e desenvolvimento de data link, integração de armamento, projetos de capacitação para aeronaves de quinta geração, sistema de controle de aerodinâmica de voo, projeto conceitual de aeronave de caça, verificação, validação e testes, verificação final de montagem da aeronave, desenvolvimento e produção de estrutura, desenvolvimento do Gripen NG, participação total no desenvolvimento dos projetos da versão Gripen NG. Dando um pouco mais de atenção à área de transferência de tecnologia. Qual foi o enfoque dado no projeto FX2? Então, foi dividido em duas áreas, senhores: transferência de tecnologia e cooperação industrial. A transferência de tecnologia dizia respeito ao quê? Ela dizia respeito ao quê? A capacitar a indústria nacional, o parque aeroespacial brasileiro, no que se refere às tecnologias para o que se chama hoje de caça de quinta geração. Então, como é que foi feito isso? A Força Aérea Brasileira, em coordenação com as indústrias nacionais, nós determinamos quais seriam as tecnologias a serem absorvidas, a serem demandadas de cada um dos ofertantes. Isso que foi feito. Por outro lado, pensando na autonomia que teríamos que ter em relação ao nosso equipamento, para termos a independência em relação aos fornecedores estrangeiros, solicitamos, na área de cooperação industrial, que a nossa indústria fosse capaz o quê? De fazer a manutenção daqueles itens principais, de itens estratégicos da nossa aeronave, o quê? No Brasil. Então, o que foi demandado das indústrias no que se refere a offset foi transferência de tecnologia para um caça de quinta geração, obrigado, e cooperação industrial, no que se refere à capacidade da indústria nacional manter essa aeronave. Como é que foi raciocinado isso? É o que chamamos de processo de absorção de domínios tecnológicos. É um processo dinâmico de ensino-aprendizagem que deve englobar não só as competências, mas também as habilidades necessárias para a sua efetiva realização. Então, o que a gente pensou quando se visualizou
a estrutura do FX2. Não adianta eu aprender. Não adianta eu simplesmente fazer um curso. Não adianta simplesmente eu fazer um doutorado numa área crítica. Eu tenho que efetivamente me sentar ao lado e participar desse projeto. Então, isso foi levado em conta no processo de seleção. Então, o que pedimos no nosso pedido de oferta? Que fossem declaradas e garantidas as competências a serem transferidas e as habilidades a serem absorvidas. Para o quê? Para que houvesse uma efetiva absorção e transferência de tecnologia e que, efetivamente, a partir das habilidades absorvidas, a nossa indústria fosse capaz de fazer o quê? A manutenção dos itens no Brasil. Então, esse é o quadro, é a filosofia que guiou a Comissão de Seleção e a Força Aérea no que se refere à cooperação industrial e transferência de tecnologia. Para que os senhores tenham uma ideia, o que seria necessário para o Brasil, conforme determina a Estratégia Nacional de Defesa, produzir um caça de quinta geração? Então, isso foi perguntado para nossas indústrias. Então, as nossas indústrias disseram para a Força Aérea: nós precisamos dessa tecnologia. Por quê, senhores? Hoje, o Brasil, em termos de transferência de tecnologia, ele já passou a ser um ator em que ele precisa de tecnologia selecionada. Ele já não... Hoje, a indústria brasileira é a terceira indústria aeronáutica no mundo. Então, a indústria nacional ela passa a ser seletiva nos seus processos de transferência de tecnologia para nós não perdermos essa oportunidade. Quem melhor sabe disso do que a própria indústria nacional? Então, esses itens, cada um desses itens que os senhores veem aqui, foi uma demanda da indústria nacional no sentido que, se essas demandas fossem atingidas, a nossa indústria seria capaz o quê? De cumprir, de sanar aquele gap tecnológico e partir para o desenvolvimento de um caça de quinta geração. Da mesma maneira, o que seria necessário para a gente garantir a autonomia no que se refere à manutenção da aeronave, em relação aos componentes da aeronave? Então, foram listadas as áreas que demandaríamos no que se refere à cooperação industrial, no que a minha indústria tinha que ser capaz de manter. São esses sistemas. Aqui, um pouco mais detalhado, cada uma das áreas, né, para os senhores terem uma ideia, eu não vou me deter aqui, tomar o tempo dos senhores no que se refere a cada uma das áreas, mas é um detalhamento, vai ficar à disposição para consulta, no que se refere à tecnologia. Hoje, nós já temos uma estrutura de gerenciamento, como vai ser feita essa transferência, estamos em discussão nesse processo de transferência. A Força Aérea tem grande experiência nesses processos, né, experiências de sucesso no que se refere à aplicação do offset. Então, a gente está aplicando toda essa experiência no sentido de garantir para a sociedade brasileira que o que foi prometido seja entregue. Os resultados esperados da oferta Saab. Então, destacando alguns dos projetos. Um dos projetos mais importantes que se refere à transferência de tecnologia e desenvolvimento conjunto. Há um projeto chamado Grip and Design Development Network, que seria um centro de desenvolvimento, integração e simulação do Brasil. Esse centro, que teria a Embraer como o seu centro, o seu hub, ele é conectado diretamente ao desenvolvedor na Suécia e os dados são compartilhados entre o desenvolvedor sueco e o desenvolvedor brasileiro. Isso em tempo real, por meio de um link criptografado e dedicado. E estariam conectados, por meio da Embraer, todos os grandes parceiros da indústria nacional no projeto FX2. O que está previsto na oferta Saab Gripen? Compartilhamento da propriedade intelectual do Gripen-NG com a FAB Indústria Brasileira. Projeto de estruturas e testes, desenvolvimento de sistemas, engenharia de produção e industrialização, manutenção de aeronaves, desenvolvimento e produção compartilhado com a Embraer e outros parceiros, marketing na América do Sul, equipamentos aviônicos produzidos no Brasil, na empresa AEL Systems, em Porto Alegre. 97% da manutenção dos aviônicos na empresa AEL Sistemas, em Porto Alegre. Fabricação de até 80% de partes estruturais no complexo São Bernardo Tecnologia Espacial.
projetos de capacitação. Participação total brasileira no desenvolvimento dos projetos da versão Gripen-NG e Sea Gripen. É uma possibilidade de uma versão naval. Direito de uso da propriedade intelectual para os Gripens versões anteriores. Participação da empresa aeroeletrônica no fornecimento de nova concepção de painel para a versão brasileira aeronave Gripen-EG. É o que chamamos de Large Area Display. Tem uma pequena foto aqui para os senhores terem uma ideia. É uma tela de 19 polegadas touchscreen. Outras ofertas ainda a serem discutidas. Implantação de Centro de Inovação e Estudos Brasil, já em andamento. Participação em pool internacional de suprimento. Intenção de compra pelo governo sueco de aeronave Super Tucano. Intenção de compra pelo governo sueco de aeronaves KC-390 em desenvolvimento para a Embraer, com o voo do protótipo previsto para outubro desse ano. E a empresa Saab confirma que os futuros projetos ERIAI, aquela aeronave radar, serão executadas exclusivamente com aeronaves da Embraer. Em relação à produção e montagem final, então hoje, o que se visualiza? Produção no Brasil, então estaria dentro daqueles 80% da estrutura da aeronave que eu apresentei aos senhores. Fuselagem traseira, asas, portas de trem de pouso e outras partes. Tudo isso seria fabricado no Brasil e, além de ser produzido para as aeronaves brasileiras, seriam produzidos para toda a frota de aeronaves Gripen a serem vendidas no mundo inteiro. É o que a gente chama de fonte única, sole source. E, nesse processo de produção desses itens, logicamente, haveria subcontratos com subfornecedores no Parque Industrial Brasileiro. Está prevista a montagem de 2 linhas de montagem final, uma no Brasil e uma na América do Sul. Perdão, uma no Brasil e uma na Suécia, perdão. E essa linha no Brasil seria para todos os clientes possíveis dentro do acordo de marketing com a Saab, que seria toda a América do Sul. E a área de influência do Brasil, incluindo África. As considerações finais. Então, a partir do momento da decisão, no dia 18 de dezembro, a Força Aérea já iniciou a tratativa necessária com a empresa. Estamos trabalhando desde o dia 20 de dezembro. Temos um calendário apertado, mas execuível, dentro do planejado, dentro do ciclo de vida que a Força Aérea aplica, como colocou o brigadeiro Saito, para que a assinatura se dê na segunda quinzena do mês de dezembro deste ano. Então, está muito claro os cronogramas, várias reuniões com as indústrias nacionais, temos cerca de 3 a 4 reuniões nesse período com a indústria nacional, para deixar muito claro o que a empresa está oferecendo e se é execuível. Então, está aqui para os senhores todo o cronograma hoje de ação do projeto FX2. Aqui o cronograma de entrega das aeronaves, nas versões. Então, a previsão é no final de 2018 estaremos recebendo as primeiras aeronaves. Então, o cronograma é muito claro também para os senhores. E, de consideração final, eu coloquei aquela aeronave para os senhores, o que nós carinhosamente chamávamos de Zarapa, o T-23, que hoje todo piloto começou sua carreira lá. E o que eu queria mostrar para os senhores aqui é muito claro, é que dentro daquela visão da Força Aérea, dentro daquela preocupação que a Força Aérea sempre teve, aquela visão estratégica no sentido de incentivar e fomentar a indústria nacional, mostrar aqui a história da Embraer para os senhores. Então, a Embraer foi criada em 69, em 1970, os primeiros contratos com a Embraer foram firmados. Contratos, que eu digo, contratos de aquisições militares, que geraram o spin-off, logicamente, civil, para a indústria da aviação civil. Mas para cada contrato firmado pelo governo brasileiro, pela Força Aérea Brasileira, a Embraer foi dando um salto no que se refere à tecnologia. Para cada um deles, ela foi adquirindo uma tecnologia que permitiu ela dominar um segmento de mercado. E assim vai para cada um dos contratos, finalizando ali com o nosso 190, que é um sucesso comercial, que hoje é aeronave de transporte presidencial. Então, para cada um deles, nós fomos galgando isso. E atrás de cada salto tecnológico, existe efetivamente um contrato de defesa colocado pelo governo brasileiro. E isso pode ser hoje traduzido nessa aeronave,
que não temos dúvida será um total sucesso comercial, que é o desenvolvimento do KC-390, como eu falei para os senhores, vai voar agora em outubro de 2014, e só foi possível o desenvolvimento dessa aeronave a partir de cada um desses contratos ao longo do tempo, dessa visão estratégica, com muita paciência e persistência para chegar nesse estágio de desenvolvimento da indústria espacial brasileira. Então, senhores, colocando também à disposição, existe um site da Força Aérea Brasileira para o Gripen, peço aos senhores que acessem, é uma ferramenta também de prestação de conta, que nós estaremos atualizando com todas as informações necessárias. Obrigado. Senhor comandante, senhor brigadeiro, Vossa Senhoria acaba de afirmar que os primeiros equipamentos começam a chegar em 2018. Nós estamos em 2014. Até lá, como a Força Aérea Brasileira pretende responder aos desafios, das fragilidades que são evidentes nas prerrogativas da Força Aérea Brasileira? Qual é o programa, qual é o plano de transição da Força Aérea Brasileira entre 2014 e 2018, considerando esse gap de tempo, sobretudo em razão dos desafios e das prerrogativas da Força Aérea Brasileira? Obrigado, senador. Da vez passada que eu estive aqui, nós dissemos que, com a desativação dos Mirage 2000, nós cumpriríamos a defesa aérea com aeronaves F-5. Naturalmente, não seria uma aeronave ideal, mas que nós cumpriríamos da melhor maneira possível. Com essa decisão do FX, nós estamos conversando com a Força Aérea Sueca, porque eles têm aquela versão C&D, que é uma aeronave de quarta geração. Então, o comandante já esteve aqui no Brasil, ofereceu essa perspectiva de empréstimo dessas aeronaves ao país, provavelmente a partir do segundo semestre ou início do primeiro semestre de 2016, algo entre 10 e 12 aeronaves desse tipo de aeronave, para suprir essa demanda, digamos assim, de defesa aérea no país. Porque, na verdade, as primeiras aeronaves virão em 2018, final de 2018. Mas só poderemos estruturar um esquadrão a partir de 2019 ou 2020. Então, nesse período, nós supriríamos a nossa necessidade com esse Gripen C&D, que está voando em vários países. Mas isso já é uma realidade? Já há um compromisso firmado em relação ao volume de aeronaves? Já um compromisso do comandante da Força Aérea e da Defesa, Ministério da Defesa sueca, em proporcionar esse tipo de apoio. Vossa Senhoria considera, então, que com essas iniciativas, quer dizer, a Força Aérea Brasileira estará assegurando as suas prerrogativas e as suas responsabilidades face à nação brasileira? Com certeza. Há algumas questões que nós vamos fazer e nós estaremos compartilhando com os senadores. Fica evidente, após a demonstração do brigadeiro Crepaldi, o critério adotado pela aeronáutica ao longo desse processo para fazer a sua escolha. Ainda assim, há algumas questões que nós gostaríamos de ver confirmado. Uma das questões diz respeito à caça, à escolha do caça sueco, diz respeito à confirmação ou não de que um conjunto muito relevante de sistemas e componentes para a fabricação dessa aeronave é de outros países que não a Suécia. O que efetivamente desta aeronave é sueco e é de outros países? E se essa dependência de outros países poderia nos levar àquilo que se chama do fantasma do embargo, porque tem embutido nesta proposta uma transferência de tecnologia muito firme e muito forte. Foi falado aqui que 80% de alguns componentes serão construídos no Brasil, mas são componentes que me parecem commodities, são componentes que não têm grande grau de complexidade, que são os elementos estruturais da estrutura do Gripen.
há algumas afirmações de que grande parte dos equipamentos e sistemas do Gripen tem como origem os Estados Unidos da América. Quer dizer, os americanos são quem fornecem os sistemas fundamentais da aeronave, como motor, aviônica, armamentos, o que tem impacto sobre a transferência de tecnologia e até mesmo a transferência e o fornecimento do código-fonte para o nosso país, não é? Esta dependência com relação aos Estados Unidos reduz a autonomia nas transferências de tecnologia, na entrada em operação desta aeronave e na sua manutenção. Como que a Força Aérea Brasileira encara esse tipo de afirmação, se ela procede, e esse nível de dependência, e que nível de percentual? Há quem afirme que 40% desse equipamento não é de produção sueca. Nós gostaríamos que Vossa Senhoria pudesse falar a respeito dessas afirmações, se elas são procedentes, e como que a aeronáutica tecnicamente debateu esses temas. Bom, o brigadeiro Crepaldi disse que nós visamos dois aspectos, tecnologia e cooperação industrial. No que tange ao equipamento de um avião, hoje em dia ninguém fabrica totalmente com todos os equipamentos pertencentes à sua indústria no país, né? No caso do Gripen, por exemplo, a maior parte que nós temos do equipamento americano seria o motor, né? Mas lembre-se que o motor é uma coisa mecânica. Na hora que nós adquirimos os aviões, os motores virão juntos e, além disso, nós compraremos mais motores de sobressalentes. E quanto à revisão desses motores, está garantido pela essa cooperação industrial de manutenabilidade desses equipamentos ao longo do ciclo de vida, né? Nós podemos fabricar esses motores também? Desculpa. Senador, boa pergunta. Eu diria que hoje nós temos 4, 5 fabricantes de motores no mundo inteiro. É uma tecnologia bastante avançada. Além de ter essa tecnologia, é preciso ter credibilidade. Então, é preciso ter muita quilometragem rodada para conseguir desenvolver economicamente um motor desse tipo. Nós estamos iniciando agora desenvolvimento de motor de turbina estática, né, para geração de energia, e seria o primeiro passo para, no futuro, nós termos capacitação para desenvolver um motor aeronáutico, que é muito mais complicado. Então, todos esses fatores levam a crer que os sistemas embarcados, muitas coisas serão feitas aqui no Brasil, né, de alta tecnologia, como ele descreveu aqui. O sistema de aviônica, por exemplo, será feito aqui no Brasil, né? O código-fonte, nós teremos total acesso ao código-fonte, porque nós vamos trabalhar junto no desenvolvimento. E o importantíssimo código-fonte, como o senhor falou, senador, por quê? É onde nós buscamos integrar os nossos armamentos. E aí a indústria de armamento no Brasil é uma indústria que já fabrica bombas, fabrica mísseis, né? Então, são esses armamentos que nós queremos integrar no avião. Eu não sei se o brigadeiro Crepaldi tem alguma coisa a acrescentar. No conjunto, este equipamento é um equipamento em torno daquilo que é fundamental dos seus sistemas, da aviônica, 40% norte-americano? Só complementando o que o brigadeiro Sete colocou, a questão do motor. Então, realmente, o motor é de origem norte-americana. Então, o brigadeiro Saito colocou que a indústria nacional, hoje, ela se preocupou nessa área aeroespacial, no que se refere a estruturas, e na área de armamento. Então, como o senhor colocou, armamento. Hoje, eu tenho a possibilidade de integrar armamento, seja norte-americano, seja israelense, seja europeu e, principalmente, nacional. Então, o que é importante para a gente no domínio hoje é a capacidade de fazer a integração disso, né? A estrutura por si, a gente é alcançável de maneira mais fácil. Agora, o que a gente busca, como o brigadeiro Saito colocou aqui, é a capacidade de desenvolver e de dominar o software, no que se refere à integração. Agora, o motor. Hoje, motores, como o brigadeiro Saito colocou,
o senhor conta no dedo hoje os fabricantes de motores no mundo. O senhor conta no dedo, né? O senhor tem fabricantes norte-americanos, o senhor tem fabricantes russos, fabricantes canadenses, fabricantes franceses e fabricantes ingleses. E a Alemanha também. Então, são pouquíssimos os fabricantes. Então, qualquer que fosse a escolha, o motor ainda continuaria sem essa desejada autonomia. O que se buscou para se mitigar isso, nas 3 ofertas, foi se garantir que a autonomia, no que se refere ao ciclo de vida, fosse mantido. Como o brigadeiro falou, com um lote de sobressalentes e com uma estrutura da indústria brasileira ser capaz de fazer frente a esse ciclo de vida. Da parte de aviônica... Aviônica. Hoje a aviônica é americana, Rockwell Collins, com a possibilidade, como eu mostrei com o senhor, de ser aeroeletrônica, a L-Systems. Então, além do motor, além das turbinas, também aviônica... Aviônica também. E essa transferência de tecnologia, ela é assegurada? É assegurada. Como eu coloquei para o senhor ali, por exemplo... Mas como assegurar essa transferência se ela não é de domínio da Suécia e é de domínio dos Estados Unidos? E se em algum momento os Estados Unidos fizerem algum tipo de embargo? Como assegurar isso? Ele é assegurado por meio do ciclo de vida. A gente está montando uma transferência que garanta para a empresa nacional que ela faça a manutenção no Brasil. Então, vendido item no estoque com um nível razoável, eu consigo manter esse item. Os senhores estão seguros disso? Sim, senhor. Para o desenvolvimento de uma aeronave, principalmente de uma aeronave de caça de elevada sensibilidade e tecnologia, há um caminho a ser trilhado de grande complexidade com relação aos aspectos técnicos, calendário, sobretudo com relação ao aspecto econômico. Há informação de que outros projetos, a exemplo desse que o Brasil desenvolve, houveram muitos custos adicionais. Os custos iniciais foram uns e os custos finais foram outros, experiências na África do Sul e outras mais. Esses aspectos estão sendo observados? De que maneira isso poderá ser mitigado para que essa proposta inicial, que é de 4,5 bilhões, ao final não se transforme em custos adicionais para o contribuinte brasileiro? Isso estará assegurado em contrato, com limites estabelecidos? Pode complementar, mas, na verdade, esses aspectos estão sendo discutidos neste momento contratual, né? Em termos de custo final desse projeto, a oferta está em 4,5 bilhões. Mas, como o senhor falou, pode ser para menos ou para mais, tá? Um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Mas esse tipo de discussão que está sendo levado hoje junto à empresa e junto aos nossos fabricantes. Eu passo a palavra ao senador Aloysio Nunes Ferreira e, oportunamente, retorno. A palavra de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores senadores, ilustres convidados, eu penso que o senador Ricardo Ferraz, nas suas indagações, colocou algumas questões centrais que seriam também objeto da minha intervenção. Mas eu quero voltar a algumas delas. Eu li, comandante, há pouco tempo, quando a coisa na edição do Estado de São Paulo, Jornal do Estado de São Paulo, dia 14 de janeiro de 2014, um artigo do professor Oliveiros Ferreira, professor aposentado já da Universidade de São Paulo, também da PUC, e que foi meu professor nos anos 60, longínquo já, que pela primeira vez, num curso de Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia de São Paulo, colocava a importância da defesa nacional. No momento em que esse tema era muito contaminado por questões ideológicas do mundo muito polarizado, e ele colocava isso como algo permanente, mostrando que o poder nacional é uma afirmação da soberania nacional, uma projeção da soberania nacional, e tem vigência. Se tinha na época da Guerra Fria, onde o mundo era mais disciplinado pelas duas superpotências, quanto mais hoje, onde o mundo está mais difícil, mais anárquico, mais multipolarizado, né?
E no caso da defesa, da indústria da defesa e dos investimentos em defesa, é possível se conjugar a aspiração de um país de ter poder, e no caso brasileiro, não se trata de um poder para agredir os outros, mas nos defendermos contra ameaças e contra agressões. Mas a isso se junta também digamos assim, um imperativo do desenvolvimento nacional, que é a nossa capacitação tecnológica, que é o fortalecimento da indústria nacional, que é a possibilidade de nos inserirmos no mundo em que a habilidade, digamos, o domínio da tecnologia mais avançada é decisivo para o bem-estar. Né? Bem, isso para mim hoje é pacífico, eu não fico confrontando o que se gasta em defesa e quanto se gasta em saúde. Acho que as duas coisas são muito importantes. A saúde, evidentemente, tem uma dimensão do indivíduo, mas a defesa, pela sua projeção no mundo civil, também tem, pela capacidade que ela tem de gerar empregos, de fortalecer a indústria nacional, enfim. Para mim, isso não é um problema. O professor Oliveiros Ferreira, nesse artigo a que me refiro, um artigo que se chama Os Caças Suecos e a Lógica do Supermercado. Mas, olha, não se compra avião de caça como quem vai ao supermercado. É claro que é uma decisão muito delicada. Mas ele aponta o seguinte fato: a demora excessiva que nós tivemos, o Brasil teve para tomar essa decisão. E aí eu não me refiro ao governo PT, que está aí há 11 anos, mas também, no caso do governo Fernando Henrique, nós tomamos a decisão de comprar aqueles Mirage que haviam sido desativados pela Medelair, pela aeronáutica francesa, e a coisa a escolha da nova aeronave, do novo caça, se arrastou. Né? Em 2009, o presidente Lula chegou a anunciar a compra dos aviões da Dassault. Né? Em 2009 anunciou. Depois, não se sabe por que, voltaram atrás. Eu queria saber um pouco esse episódio. Por que anunciou e depois voltou atrás? Né? Eu não estou questionando a escolha do avião sueco. Pelo que me foi dito pelos senhores e pelo que li, me parece um avião mais adequado para a realidade brasileira e para as nossas necessidades, embora seja absolutamente leigo e tenha medo de avião. Mas, pelo que vi, penso que os franceses levavam em conta muito mais as necessidades deles de vendedores do que a nossa de compradores. Essa é uma análise que eu vi, inclusive, em articulistas da imprensa francesa. Né? Bom, mas o fato é que a demora foi muito longa. E nós nos encontramos hoje numa situação preocupante, e que foi levantada já na intervenção do senador Ferraço, que é esse intervalo. Né? O que vai acontecer durante o período em que nós ficaremos sem aviões de caça para a proteção do nosso espaço aéreo? Bom, a Suécia, evidentemente, não rejeitará um pedido de empréstimo. Ela tem interesse em alugar ou emprestar. Mas por quanto tempo? Por 1 ano, 2 anos, até que chegam os caças novos, não é? Farão isso antes que o contrato de compra esteja formalizado, assinado? São perguntas que o professor faz no seu artigo. Bom, e aí, os pilotos nossos têm treinamento para pilotar esses aviões? Não serão aviões da mesma geração que os Grimpas que nós vamos adotar, que nós vamos adquirir. Eles estarão capacitados para operar esses aviões que serão serão emprestados? Quanto tempo de treinamento será necessário? Temos orçamento para isso? Para esse período de treinamento? Então, são questões que eu gostaria de colocar, porque estão aí já foram colocados pelo nosso presidente Ricardo Ferraço. Mas eu gostaria de insistir. Quanto ao problema do chamado embargo, possibilidade de embargo de componentes por parte de terceiros países, concordo com o brigadeiro José Augusto Crepaldi Afonso que esse é um problema que poderá ocorrer, qualquer que seja a escolha.
E aí o problema é nosso. Nós é que temos que ter condições de fabricar os motores, desenvolver a nossa tecnologia. Aí se coloca uma questão que não é própria, não é específica desse tema, que é a questão da continuidade dos nossos programas de capacitação. A continuidade dos nossos programas dos investimentos na nossa defesa, na nossa indústria de defesa. Não é? Porque o que eu vejo, e aí é que a questão da defesa nacional é muito maltratada pelo mundo político. Nós não temos aqui, entre nós, uma compreensão de que programas que levem a capacitação do nosso país para a sua defesa e que gerem também subprodutos vitais para o desenvolvimento do mundo civil, digamos assim, exigem tempo, exigem continuidade, exigem equipes que se capacitem ao longo do tempo. Não se faz isso de uma hora para outra. E aí a descontinuidade orçamentária, não é uma coisa dramática. Isso vale para o motor, vale para o aviônica, vale para o que for. Então, essa é uma questão, meu caro senador Ferraz, o senhor vai ter ainda esse ano aqui pela frente na comissão. Eu acho que isso tinha que ser objeto de um grande acordo, um grande pacto nacional, político. Não é? Nós não podemos permitir que este setor, assim como outros, mas alguns setores vitais para a vida brasileira, fiquem sujeitos a esse tipo de oscilação. Nós não podemos viver de expediente nessa matéria. Não é? Bem, agora, voltando ao nosso caça, eu queria fazer algumas perguntas também específicas. São 36 caças, se eu não me engano, que serão adquiridos. Isso. Eles são suficientes, na opinião dos senhores, para a dimensão de um país continental como o nosso? O problema da autonomia de voo, eu vi, me perdoem se disseram ou não registrei, mas há críticas sobre a baixa autonomia de voo dessa aeronave. Não é? É possível compensar essa desvantagem, se essa desvantagem é real, com a nossa, enfim, diante da nossa dimensão continental? Procede a informação de que os novos caças não pousam em porta-aviões. Me refiro ao nosso São Paulo. E o Gripen? Outra questão que já foi, aliás, respondida por um executivo sueco nas páginas amarelas, mas eu gostaria que os senhores pudessem nos dar mais elementos. O fato de que o Gripen NG nunca participou de combate real. Não é? Isso foi apontado como uma desvantagem dessa aeronave. É uma desvantagem, não é? Como se compensaria isto? São essas perguntas que eu tenho que fazer, senhor presidente. Adicionando as questões aqui apresentadas pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, a pergunta é a seguinte: o Gripen é um projeto ou já é uma realidade? É um projeto, é uma realidade, e sendo uma realidade com experiência em países da dimensão do país, porque há informação de operação em países com dimensão muito inferior à dimensão continental do nosso país. Isso tem a ver com raio de alcance, tem a ver com autonomia, tem a ver com a necessidade e possibilidade desses equipamentos serem reabastecidos em voo. Quer dizer, todas essas características, elas são características que asseguram a Força Aérea Brasileira, a credibilidade e a reputação que a Força Aérea Brasileira está colocando nesta decisão. Existem questões do tipo assim: o novo modelo deve alcançar um raio de combate de 1.300 quilômetros, quando armado com mísseis e tanque externo, contra 800 quilômetros originais do atual Gripen CD, que é um avião de quarta geração, e o Gripen NG seria um avião de quinta geração. Né? De modo paralelo, o alcance do translado, aeronave desarmada, passaria de 3.200 km para 4.000 km. Sendo assim, especialistas opinam que esse alcance operacional seria inadequado para as dimensões continentais do Brasil. Especula-se mesmo que o foco dessa ABE seria atender países como o Brasil, que, em razão de orçamentos militares pouco generosos, tenderiam a privilegiar soluções mais baratas, ainda que menos
de sucessórios. Como é que vossas senhorias encaram essas avaliações de determinados segmentos? Bem, quanto ao raio de ação, né, foi falado aqui que raio de ação Ará seria, mínimo que nós pedimos foi 300 milhas náuticas. E raio de ação ataque ao solo foi em torno de 500 milhas náuticas. Quanto é a milha náutica, comandante? É 1,8, mais ou menos. 1,8. Então, todas as três ofertantes atenderam a esse requisito. Quanto à capacidade de um longo alcance, muito mais do que isso, é só com reabastecedor aéreo. Podemos penetrar, podemos fazer uma missão de ataque ao solo a mais de 1.500 milhas com reabastecimento de voo. Isso acontece com quase todos os aviões hoje em dia no mundo inteiro, né? Só aumenta a radiação através do reabastecedor. E para isso mesmo que nós estamos empenhados nesse KC-390 como tático e também outro reabastecedor estratégico que nós vamos chamar de KC-X2, que já está andando, né? O senador perguntou sobre essa decisão prolongada, né? Realmente, em 2002, nós tínhamos decisão já pronta para a presidenta, não foi tomada, estava na mudança do governo e tal. Em 2009, realmente, o presidente chegou a anunciar em setembro, mas nós alertamos ao presidente que o processo não estava encerrado ainda. Tanto é que o relatório só saiu em janeiro de 2010. Por quê? Diante disso, foi dado mais prazos para todos os três participantes apresentarem outras propostas mais, digamos assim, até uma data X, acho que foi em novembro. E quando a presidenta assumiu, também prometeu tomar uma decisão o mais breve possível. Só que ela tomou agora em 2013, né? Então, mas dentro de um processo desse tipo, seria interessante que realmente, como o senhor falou, as decisões viessem mais cedo. Mas por questões econômicas, por questões de prioridade, foi atrasando. Quanto ao número de aviões que nós temos hoje 43 aeronaves A1 de ataque ao solo de extrema precisão. Temos 57 F-5 para fazer a defesa aérea, todo o território, modernizados, equipados com armamentos modernos. Então, e que ainda tem tempo pela frente. Temos. O F-5, por exemplo, nós vamos pensar em desativar a partir de 2025. Sim. E o A1 a partir de 2030. Né? Então, o ciclo de vida está assim delimitado. Mas nós vamos adquirir agora 36 aeronaves e, com certeza, outros virão depois para substituir F-5 e A1 que vão ser desativados ao longo dos próximos 20 anos, 15 anos. Quanto à vinda da aeronave sueco de quarta geração, que é o ACID, os pilotos não vão ter dificuldade. Não, absolutamente. É pegar isso aí. Não é bem pegar isso aí. Precisa fazer um curso, né? Tem que ter um mínimo de hora de voo para ter uma capacidade operacional para operar esses aviões. Porque não é simplesmente voar, é preciso aplicar a plataforma como plataforma de armas. Mas isso não vai levar mais de um ano, entendeu? E não há problema orçamentário para isso? Tem condição então, já nesse ano, o comandante da Força Aérea Sueca, né, embora o contrato ainda não esteja finalizado, ele já ofereceu para que nós, 2 pilotos, fossem agora em agosto já começar a fazer treinamento no Gripen deles lá. Né? Então, quanto a isso, o senhor pode ficar tranquilo que a gente tem soluções, digamos assim. Os equipamentos reabastecedores, o cronograma está combinado com a aquisição, de modo que em 2018, quando os aviões começarem a ser o que aconteceu, nós temos 630 reabastecedores. Né? Nós tínhamos também o 707 reabastecedor cargueiro. Só que em 2013 nós desativamos
esse reabastecedor 707 por problema de segurança, né? Então, imediatamente iniciamos um processo para a aquisição de um reabastecedor estratégico, tanto transporte de tropa como carga e reabastecedor. Duas empresas participaram, né? A Airbus, com a A330, e também a Boeing não quis participar. Participou uma empresa israelense chamada IAI para transformar o 767 em reabastecedor, né? E concluímos a escolha. Quem ganhou foi a IAI com o 767. Estamos aguardando uma ordem do governo para assinar o contrato. A expectativa é que, com a chegada dos Gripens NG, esses equipamentos reabastecedores, fundamentais para que eles possam cumprir suas missões com autonomia, estejam também disponíveis. Exatamente, exatamente. E também KC-390, né, que que a nossa Embraer está fabricando, que em 2016 deverá entrar na linha de produção. Esses terão capacidade de carga, pessoas e também de reabastecimento no ar. O Gripen NG pode ser reabastecido no ar? Pode ser reabastecido nessas aeronaves. Perfeito. Não sei se eu respondi todas as questões que... Senadora Ana Amélia, a palavra de Vossa Excelência. Seguido, senador Eduardo Suplicy. Eu, depois de dois especialistas, quase engenheiros aeronáuticos, nosso presidente Ricardo Ferraz, senadora Luísa Nunes Ferreira, resta-me poucas questões para falar, mas eu, como senadora Luísa, acho que todos os senadores, também li a entrevista do presidente da ZOB, como eles pronunciam, a SAB, mas eu antes queria, comandante, caro brigadeiro, fazer um registro que, como nós gaúchos, somos muito bairristas. E temos lá duas bases aéreas, Santa Maria e Canoas. E, para minha alegria, a embaixadora do Brasil na Suécia é a embaixadora muito competente, Leda Lúcia Camargo. Então, ela esteve envolvida, do ponto de vista da representação diplomática, no acompanhamento dos contatos do governo sueco, da Força Aérea Sueca, da Defesa Sueca com a Força Aérea Brasileira. Então, um registro que eu queria fazer. E também queria fazer um registro que um piloto gaúcho também, de uma ONG ou de uma agência de avaliação de aeronaves, da Defesa Net, Vianney Júnior, pilotou esse avião, esteve lá na Suécia fazendo esse teste e até me fez alguma sugestão que eu vou abordar. Mas eu, antes, em homenagem à Força Aérea Brasileira, e em função daquilo que o senador Aloysio Nunes Ferreira mencionou aqui, sobre a questão orçamentária, senador Suplicy, a questão orçamentária, que nós estamos num ousado projeto que não é apenas de defesa. Eu penso que a absorção tecnológica numa área tão refinada e tão especializada quanto essa dá ao Brasil um salto de qualidade e de acesso à tecnologia no desenvolvimento industrial e econômico do país que é incalculável. Nós não temos a dimensão ainda de quando esse projeto estiver plenamente em execução. Então, o ganho para a economia brasileira, para a tecnologia e a ciência brasileira são incalculáveis neste momento. Então, penso que não podemos encarar apenas a questão da defesa. O avião perseguir o inimigo ou se defender. Ele tem que ser visto num conjunto do programa e da estratégia brasileira de desenvolvimento tecnológico e industrial. Mas, em homenagem à Força Aérea Brasileira, eu vou ler aqui apenas uma resposta que deu o Håkan Buski, que é o presidente hoje da SAB, um executivo de apenas 50 anos. Ele disse o seguinte, ele indagado, depois do que aconteceu em 2009, né, que deveria ser o Rafale, o senhor diria que o governo da presidente Dilma Rousseff adotou outra abordagem no que diz respeito a compras dos caças? A resposta dele, e aí, por isso, faço o registro textual da declaração dele. Só posso afirmar que a Força Aérea Brasileira sempre se comportou como uma organização extremamente profissional. Jamais deixou de mostrar transparência e isenção nas nossas trocas de informações,
ainda que o processo de escolha tenha sido longo. Em nenhum momento, por exemplo, nós percebemos que éramos o número 1 ou o número 3 na preferência dos oficiais, e eles fizeram um belo trabalho em não deixar vazar informações como essas. Notamos, é claro, que tínhamos uma boa avaliação, mas a condição de favoritos não veio à tona até a escolha final ser feita. A Força Aérea do seu país foi muito habilidosa. Então, eu faço esse registro aqui como senadora que tem na instituição um grande respeito pelo seu profissionalismo. Então, eu vou agora à questão aqui, usando aqui a contribuição do Vianney Júnior, que é o editor-chefe da avaliação de aeronaves, que esteve lá em Estocolmo, na unidade da Gripen. Ele diz que a produção das 36 aeronaves a serem compradas pelo Brasil dar-se-á com a participação de várias empresas brasileiras. Em tese, 80% do avião construído aqui. A confecção do contrato vai ser finalizada no dia 18 de dezembro de 2014 e vai exigir um criterioso processo e uma sábia condução. Muito há de ser discutido no momento em que o que foi oferecido nas propostas possa migrar de forma real e concreta para um contrato que resguarde os interesses nacionais e respeite prazos e qualidade prometidos. É razoável compreender a natural competição, e aí falo de novo como gaúcho, entre os municípios presentes ao redor da conclusão do processo contratual, onde algumas cidades pleiteiam a instalação das partes de linha de montagem ou a produção nas suas municipalidades, busca da criação de postos qualificados de emprego e geração de renda. Então, quero dizer que o Rio Grande do Sul está inscrito nesse programa aí, quero uma atenção, gostaria de receber. Qual é efetivamente, comandante, o plano de desenvolvimento do Gripen-NG? Já foi explicado aqui, eu queria até pedir desculpa dos senhores de não ter chegado no começo, porque eu estava presidindo na Comissão de Agricultura uma matéria séria, que fiquei muito preocupada com a questão do apagão de energia que está acontecendo, afetando pesadamente o setor agropecuário brasileiro. Então, por isso, o meu atraso. Qual é efetivamente o plano de desenvolvimento do Gripen-NG? Nós teremos as primeiras unidades montadas na Europa com a participação de técnicos brasileiros ou serão montadas desde o início aqui no Brasil com o desenvolvimento de uma estrutura para isso em território brasileiro? Quais são as expectativas orçamentárias que o senador Aloysio já abordou para essa tarefa? A outra questão, por ser o menor dentre os 3 concorrentes finais, aqui já se abordou também um pouco da questão da autonomia de voo, e como ele é um dos 3 concorrentes finais, o único mototurbinado. O Gripen teria capacidade de carga menor, de menor quantidade de combustível na aeronave, o que poderia comprometer a autonomia já referida aqui nas 2 perguntas dos 2 senadores. Como será concebida essa capacidade de combustível diante, também referido aqui, da dimensão continental do nosso Brasil, bem distintas da Suécia, que é um país pequeno, territorialmente falando. Para alcançar todo o território nacional, seria necessário o reabastecimento em voo, também já mencionado. Como é o planejamento da Força Aérea Brasileira no que concerne a essa particularidade operacional? A outra questão é a expectativa de produção de uma versão naval. Também se falou aqui do Gripen-NG, o projeto FX2 englobaria também essa necessidade ou será preciso um novo acordo ou um novo contrato para a concepção e a produção de aeronaves, o senador Aloysio falou isso, para o nosso navio aeródromo São Paulo e para a aviação naval em geral? E também aqui, uma vez que se pretende montar as unidades do Gripen-NG em território brasileiro, a expectativa de produção aqui para exportação, por exemplo, a países sul-americanos, quais seriam os mercados mais imediatamente interessados nessa, porque é também uma aposta da própria sueca que detém a tecnologia. O Gripen-NG será uma aeronave capaz de concorrer internacionalmente, dado todas as características que aqui foram expostas pelos senhores, quais mercados poderiam ser alcançados para a exportação de aeronaves brasileiras, exceto a região latino-americana? Muito obrigado. Eu anotei aqui as perguntas, mas não sei se eu... Ficou no caminho, brigadeiro, me permita a interrupção. O Gripen-NG é um projeto, é um protótipo, já é uma realidade. Ele atua em algum país da dimensão continental do nosso país? Essa pergunta ficou, eu gostaria que Vossa Senhoria pudesse Vou responder. abordar esse tema.
Gripe NG tem só uma prova conceitual. Eles pegaram o Gripe D, Biplace, e transformaram da seguinte forma. Trocaram a posição do trem de pouso. O Gripe D, ele recolhe na fuselagem. O Gripe NG, conceitual, recolhe na asa. No espaço onde estava o trem de pouso, eles colocaram mais tanques de combustível, tá? E reforçaram a estrutura do trem. Então, ele está voando, já tem quase 250 horas de voo voando. O que eu quero dizer é que o Gripen NG vai sair o protótipo ainda, provavelmente ano que vem. Porém, Gripen NG é um derivativo do Gripen C&D. É igual o Super Hornet. Super Hornet é um avião que derivou do F-18 Hornet. Então, quanto a gargalo tecnológico, praticamente não existe, né? Eles trocaram o motor, deram mais potência. A senhora disse que o nosso companheiro voou lá, o Gripen. Eu também voei o Gripen, mas isso foi em 97. Voei o Gripen B lá. Então, de maneira que essa preocupação de o avião não ter e ser desenvolvido, eu acho que não é problema, e sim solução. Para um país que quer se capacitar, como o Brasil, é uma solução a gente desenvolver, junto com eles, aprender e receber transferência de tecnologia fazendo juntos. E a questão dele ser um equipamento adequado e apropriado para países com pequena dimensão territorial, diferentemente não tenha dúvida, da nossa realidade? Tudo isso, senador, foi analisado. Os 3 aviões atenderam o nosso requisito, que foi feito pelo Estado-Maior, de maneira que atende plenamente às nossas necessidades. Tá? Agora perdi a versão naval, né? Existe, sim, preocupação da Marinha em tentar, com essa decisão do governo de comprar o Gripen NG, tentar desenvolver uma versão naval, que necessita de alguns reforços no Gripen normal, como trem de pouso, para pouso em porta-aviões, uma estrutura mais robusta, tem aquela posição de gancho que tem que ser reforçada a estrutura do avião, mas os suecos dizem que podem colaborar também no desenvolvimento desse tipo de versão naval. De maneira que a Marinha está sendo convidada a participar, junto com a comissão, de tentar discutir esse assunto também. O mercado. Isso está na proposta, mercado sul-americano, né? E outros mercados, como a África, e também onde o Brasil tem penetração. Isso está na proposta da SAAB, e 40% de todo o desenvolvimento é do Brasil, sendo que 80% da estrutura, inclusive com material composto, será fabricada aqui no Brasil. O fato de ser monoturbina, né, tem vantagens e desvantagens. As vantagens seriam, do ponto de vista de alvo, seria menos detetável. Tendo uma turbina só, teria menos detetável. A rastreabilidade pelo inimigo. Isso. Então, essas dificuldades, por exemplo, aí a desvantagem seria só tem uma turbina. Se perder uma turbina, o piloto vai ter que se ejetar. Mas, para isso, então, o Gripen tem vários equipamentos, guerra eletrônica, né, que faz com que compense esse tipo de coisa. Ele não é uma aeronave de 5ª geração, como todos pensam. É uma aeronave que, segundo nosso brigadeiro Quepaldi, com todas essas inovações tecnológicas, poderia ser considerado uma aeronave 4.6 de geração, né? Se o senhor puder explicar melhor o que é essa questão de 4ª geração, 5ª geração, 4.6? Tá. Para chegar à 5ª geração,
hoje considerada aeronave de quinta geração, só quem tem essa aeronave hoje, né, voando efetivamente, é os Estados Unidos. Eles têm um avião chamado F-22, né, que o radar não pega esse avião, por geometria e por pintura, tá? Mas os Estados Unidos não vende para ninguém esse avião. Tem um outro avião que saiu agora, isso é para mercado internacional, o F-35, um avião menor ainda, que tem essa capacidade, americano também. Eu soube que o russo também está desenvolvendo uma aeronave de quinta geração. Né? É uma tecnologia muito avançada que depende mais de uma decisão política de um país do que, eu diria, ganho tecnológico, porque é uma aeronave bastante sofisticada. Como é que está a China nessa A China também está pretendendo desenvolver uma aeronave de quinta geração. Né? Não sei se eu respondi todas as perguntas da nossa senadora. Quanto ao orçamento, realmente é importante que haja uma cronologia de desembolso. No caso, por exemplo, do KC-390, que está em desenvolvimento e que precisa cumprir o cronograma, porque o mercado externo tem muita gente querendo entrar nesse tipo de avião. Então, o governo tem mantido, através do PAC, mantido desembolso regularmente. Comandante, a minha preocupação orçamentária é que esse projeto é um contrato internacional e aí não há possibilidade de fazer contingenciamento. Então, a minha preocupação é com o orçamento hoje, do custeio dos investimentos, do orçamento anual que tem a Força Aérea Brasileira, como o Exército e também a Marinha. Então, por isso me preocupo, tem projetos muito importantes que nós desenvolvemos, CISFRON, CIVAN, todos os outros que precisam, não podem ficar descobertos, né? E orçamento é essencial. Então, agora, me refiro. Obrigada. Não há necessidade de desembolso financeiro para a aquisição desses equipamentos, tanto no orçamento de 2014, como 2015, como 2016. Procede a informação de que, assim que nós recebermos o último equipamento, portanto, o 36º, é que nós, governo brasileiro, iniciamos o pagamento. Então, esse pagamento está programado para ser iniciado quando? Para deixar um pouco clara a preocupação desta comissão com relação à continuidade deste importante projeto, não apenas do ponto de vista da defesa, mas, sobretudo, do ponto de vista também tão importante da transferência de tecnologia, até considerando que a incorporação de tecnologia nesse campo ele é dual. Claro. Ele terá ganhos nessa área, mas terá ganho também em um campo muito vasto do relacionamento humano, nunca se esquecendo que tecnologias como da internet saiu da indústria da defesa e que, ao longo desse processo, muitos ganhos podem ser incorporados. Como é que Vossa Senhoria poderia nos assegurar que esse tipo de projeto não tem solução de continuidade em relação dos constantes contingenciamentos que nós assistimos no orçamento público brasileiro, podendo colocar em risco programas, como disse aqui a senadora Ana Amélia, que tem dimensão internacional. Então, permitido. Nós estamos agora discutindo o contrato, né? Depende um pouquinho de nós também, né? Porque aqui o Congresso se mobilizou febrilmente para impor uma regra constitucional do orçamento impositivo nas emendas parlamentares individuais. Então, depende muito também da ressonância desse tema no mundo político. E aí a nossa comissão tem um papel primordial. Esse aspecto da cronologia de desembolso, né? Nesse momento está sendo discutido no contrato, porque nós podemos ter duas opções. Tem financiamento, a SAB já ofereceu financiamento, e tem que conversar com o Tesouro e com a Fazenda e Planejamento para ver se eles querem colocar no financiamento externo ou querem bancar através de fontes sendo o Tesouro Nacional. Então, tudo isso está sendo discutido nesse momento, de tal maneira que o desembolso de recursos sejam compatível com o nosso orçamento também, né? Mas é o desembolso que está previsto para começar a acontecer em que exercício orçamentário? Dentro do financiamento proposto, o nosso desembolso mesmo em moeda seria através depois de receber a última aeronave.
2023. 23, 6 meses depois, 8 meses depois de receber a última aeronave, a gente teria que pagar o financiamento. Perfeito. Senador Eduardo Suplicy. Prezado comandante da Aeronáutica, Junino Saito, e brigadeiro Eduardo José Augusto Crepaldi Afonso, meus colegas Ricardo Ferraço, Aloysio Nunes e Ana Amélia fizeram já tantas perguntas e grande parte do que eu também iria perguntar. Mas quero primeiro enaltecer a maneira como a Aeronáutica e o Ministério da Defesa, e nos seus procedimentos, aqui se colocaram sempre com tanta transparência, e certamente acredito que as 3 grandes empresas internacionais que participaram desse processo de licitação longo, acho que respeitaram muito a decisão que foi tomada pelo governo e a maneira como tudo aconteceu. Eu gostaria, em primeiro, na exposição do brigadeiro José Augusto Crepaldi Afonso, ele começou com a exposição de um primeiro modelo inicial, mas quis poupar o brigadeiro Sato de dizer quando é que ele começou, mas eu acho que seria interessante para nós se puder informar qual foi o modelo e qual foi o ano que começou a existir aquele modelo. Acho que é uma informação relevante para todos nós. É que no início da apresentação ele mostrou o primeiro modelo construído e desenvolvido no Brasil, mas ele não. Eu queria que ele falasse qual o nome do modelo e qual foi aquele ano que pela primeira vez, não sei se foi já o primeiro ano que o brigadeiro Saito utilizou, agora, pilotou, né, o avião. Então, eu no ano de 1970 eu era tenente. Saí de Porto Alegre para dar instrução lá em Natal, né? E, naquela época, a instrução lá em Natal estava sendo feita pelo T-23, que a gente chamava de Uirapuru. Era o avião básico para começar a aprender a pilotagem mesmo. Sim. E eu fiz o curso rapidamente, porque eu já tinha bastante experiência de voo, e fui ser instrutor lá dessa máquina. Foi em 70. Muito bem. Também me chamou a curiosidade, como se chega aos 22 milhões de quilômetros quadrados sob a responsabilidade da aeronáutica para bem, porque afinal são 8 milhões e meio aproximadamente de quilômetros quadrados a área do Brasil, mas então esses 22 milhões abrangem que área, seja dos nossos vizinhos por área doméstica, seja do Oceano Atlântico. Eu agradeço se puder nos informar. Posso responder, senador. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados no nosso território, mais 4,5 milhões de quilômetros quadrados da zona exclusiva econômica nossa, e nós vamos até o meridiano 10 graus, para efeito de controle do espaço aéreo, prestação de serviço de controle e também de busca e salvamento. Sim. Esse é um acordo internacional que nós temos, o governo brasileiro firmou junto aos organismos internacionais como a ICAO, né? De maneira, poderia só explicar bem como é que se, por exemplo, no Oceano Atlântico vai a quantas milhas ou quilômetros? Aproximadamente. Bom, eu sei que nós fazemos essas buscas com 60-30, né? E também agora, com a vinda do P3, que está sediado na base aérea de Natal, que tem 16 horas de autonomia, nós fazemos esse apoio de busca e salvamento. Pois não. Com respeito à questão do emprego, se puder nos dizer, esse projeto que, conforme explicaram, vai gerar possibilidade de produção com grande desenvolvimento tecnológico no Brasil,
está se prevendo uma geração de emprego, seja ali na Embraer, seja em São Bernardo do Campo, seja lá em Porto Alegre, e se puder nos dizer qual a possibilidade de geração de empregos e relacionado a isto, em que medida vai se fazer necessário o treinamento das pessoas que vão trabalhar nessa área, seja aqueles que serão engenheiros, que serão trabalhadores especializados e tudo. Se puder nos dar uma informação a respeito disso, acho que é muito relevante, por favor. Bem, adicionalmente à pergunta que faz o senador Eduardo Suplicy, tem a ver com essa pergunta. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de Vossa Senhoria. Sabe-se que a Embraer, a principal indústria aeronáutica do país, assinou acordos de cooperação com as 3 finalistas do processo de seleção do projeto FX2. No caso da opção pelo Gripen NG, deduz-se que a Embraer seja, portanto, natural a principal parceira da SEAB no fornecimento, na construção desses caças. Entretanto, não se sabe o grau de magnitude dessa parceria. Existem especulações sobre o papel que poderá ter a planta industrial prevista pela empresa sueca em São Bernardo do Campo, onde sugeriria um novo polo aeroespacial semelhante ao polo de São José dos Campos. Foi noticiado, inclusive, que a planta do ABC Paulista, orçada em 150 milhões de dólares, poderá fabricar aeroestruturas de caça que depois seriam enviadas para a montagem na unidade da Embraer em Gavião Peixoto. Como é que se dá, na visão de Vossas Senhorias, essa diversificação? Por que não concentrar tudo em Gavião Peixoto? Essa diversificação é necessária, é importante, isso significa dispersão de energia, isso significa influência política numa decisão como essa? Qual a avaliação de Vossa Senhoria sobre essas decisões, senador, que são da Embraer, naturalmente, com a SAAB? Mas a avaliação de Vossa Senhoria. A SAAB, junto com outras indústrias brasileiras, vão colocar lá em São Bernardo fábrica de estruturas. Não é para pegar essa estrutura, montar um avião lá em São Bernardo. Seria mais prático montar isso em Gavião Peixoto, onde a Embraer já tem as suas instalações? Não, mas ali não tem, né? Ali é só... em Gavião Peixoto não tem fábrica de estruturas, né? Tá. São vários componentes que chegam de todos os lugares e a Embraer, então, monta e integra todo o sistema lá em Gavião Peixoto, de aeronaves militares. Aeronaves civis é feito em São José dos Campos, né? Então, há muita especulação sobre isso, mas posso garantir ao senhor, São Bernardo fabricará componentes, isto é, estruturas de avião. E a Embraer vai montar essa estrutura em Gavião Peixoto, não só a estrutura, mas toda a parte de aviônica e todos os componentes do avião. Integrar todos os... Integrar tudo lá em Gavião Peixoto. Então, essa é o que está sendo... não é nem imposto, isso é natural, né? Não vamos colocar uma outra fábrica de avião em Gavião Peixoto. Quanto ao problema que o nosso senador perguntou sobre... Os empregos e a formação das pessoas. Esses dados foram colhidos junto às empresas da indústria aeroespacial. Sim. Então, há uma perspectiva de criação entre 2 e 3 mil postos de emprego diretos e algo em torno de 22 mil empregos indiretos. Uhum. Então, esses são os números que nós temos fornecidos pelas indústrias aeroespaciais. E teria uma ideia da necessidade de formação especializada para estas pessoas que vão trabalhar e em que níveis? Sim, tem pessoas especializadas e tem pessoas que vão ser especializadas, né? Naturalmente é um projeto novo, né? Mas são pessoas que já têm experiência nessa área. Muito bem. Eu agradeço também, se puder nos informar, foi referido a questão da importância no orçamento. Bom, qual seria o valor do projeto da construção dos 36 aviões Gripens em relação ao
orçamento total da Aeronáutica e da Defesa, para que tenhamos uma ideia disto no orçamento brasileiro, por favor. Isso é uma discussão que está sendo feita para escalonamento do pagamento desse negócio. Sim. Mas eu acredito que fica em torno de 500 milhões, né, por ano, o desembolso. Né? Ao longo de quantos anos? Ao longo de 6 ou 7 anos. Certo. Né? 9 anos. Né? E isso em relação ao valor dos gastos anuais, por exemplo, do orçamento da aeronáutica, só para ter uma ideia, assim. Isso representaria, digamos, em percentual, representaria menos de 10%. Menos de 10%. Muito bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre algo que o senador Jorge Viana comentou aqui antes de precisar sair, mas ainda hoje cedo na Rádio CBN eu vi que aviões da FAB, ou não sei se um ou mais, estão se deslocando para Rondônia e Acre. Os senadores de Rondônia e Acre não estão aqui neste momento, muitos se preocupando lá com a situação. Acho que eu gostaria de fazer uma pergunta e, inclusive, enaltecer a contribuição da FAB neste esforço diante daquilo que nos falou o senador Jorge Viana, as inundações e dificuldades que estão havendo ali nestes 2 estados que merecem a solidariedade de todos nós. Portanto, se puder nos falar uma palavra de como a FAB está se mobilizando para agir em atenção à população daqueles estados tão atingidos pelas fortes chuvas, acho que seria importante. Obrigado. Nós temos um 630 na área, né, lá em Porto Velho, mas a estrada não está totalmente bloqueada ainda. Né? E agora mesmo a Defesa Civil, lá de Rondônia, pediu para transportar barracas do Rio de Janeiro para lá. Então, estão mobilizando aeronaves para isso. No momento em que... E também levamos aqui de Brasília em torno de 30 ou 40 bombeiros para ajudar a Defesa Civil lá em Rondônia, Porto Velho. Então, essas são ajudas que, no momento, parece que estão adequadas, digamos assim. Também. Tá? Muito obrigado. Brigadeiro, do ponto de vista objetivo, o que foi oferecido pela SAAB em termos de transferência de tecnologia que não teria, ou que não foi oferecido pelos concorrentes, que na avaliação da Força Aérea Brasileira foi decisivo? O que foi oferecido pela SAAB que não foi oferecido pelas demais? Brigadeiro, pode ter... Quais são as diferenças básicas e fundamentais das propostas no que pese à transferência de tecnologia? Se o senhor lembra o slide que nós colocamos, aquela filosofia de domínio do conhecimento tecnológico, né, o domínio tecnológico. Então, essa oferta da SAAB, considerando a possibilidade de participar no desenvolvimento, então, porque a gente divide, né, as competências e a capacidade de aplicar aquelas competências, os conhecimentos. Então, dentro dessa filosofia, era interessante que eu tivesse os conhecimentos, complementa um pouco a pergunta do senador Suplicy, no que se refere a treinamento de pessoal, de capacitação, naquelas áreas específicas que a indústria nacional determinou que precisaria ter conhecimento, e aplicar aquilo. Então, esse seria o grande diferencial. E, além disso, o acesso irrestrito aos dados das versões anteriores da aeronave, quer dizer, o senhor tem a possibilidade de acessar esses dados para efeito de conhecimento tecnológico e aplicação dessas competências e, por último, a garantia contratual da propriedade intelectual, que no último estágio, se o senhor detém a propriedade intelectual, o senhor faz o que o senhor quer com o seu projeto. E é isso que o Brigadeiro Saito já colocou, é a capacidade de eu atuar no software da aeronave. Hoje a gente acompanha essa questão da defesa cibernética, cada dia ela vai tomando uma proporção, seja em que aspecto o senhor considere. Então, a gente deter essa capacidade do software, ele é muito importante. Agora, as outras ofertas também eram muito boas.
né? Eu acho que tem que deixar claro. E vou pedir autorização para o senhor, como eu digo para o senhor que as duas outras ofertas eram excelentes também, elas cumpriam os requisitos, como eles participam de outros processos, né, pelo mundo afora, o que ofereceram especificamente, eu prefiro para não prejudicar essas outras empresas, né? Mas eu posso dizer ao senhor que também atendia. Agora, o diferencial foi basicamente isso que eu coloquei ao senhor. Basicamente, acesso ao código-fonte. Exatamente. O que significa dizer que, se nós, brasileiros, no tempo, nos apropriarmos de tecnologia, nós podemos entrar na estrutura do desenvolvimento desse equipamento e agregar expertise, especialidades, coisas que possam atender a nossa realidade. É isso? Isso não foi oferecido pelos concorrentes da SAAB? Não, foi oferecido, mas um grau um pouco menor no que se refere... Eu vou fazer uma pergunta objetiva, me permita. Pois não. A SAAB ofereceu acesso ao código-fonte. A Boeing e a Dassault ofereceram esse mesmo nível de acesso? Não, o mesmo nível não. Ok. Eu acho que é basicamente isso. Quero consultar aqui os meus colegas, o deputado Aloysio, o senador Aloysio, me perdoe, o senador Eduardo Suplicy, a senadora Ana Amélia, algum questionamento, alguma pergunta? Nós queremos agradecer muito as presenças do tenente brigadeiro Dual, o comandante da Aeronáutica, o honrado oficial da Força Aérea Brasileira, o Junito Saito, de igual forma, o brigadeiro Crepaldi, pela presença, pela honra de terem compartilhado com a Comissão de Defesa do Senado Federal essas indagações, esses questionamentos que fazem parte do nosso ofício e do nosso trabalho. Evidentemente que entre o anúncio e a consolidação da assinatura do contrato existe uma distância grande. Existem promessas que nós queremos vê-las cumpridas na assinatura do contrato, relacionado a essas questões de transferência de tecnologia, e não apenas isso, também as chamadas compensações, que são os offset, direto ou indireto. A última pergunta que faço para terminar é a seguinte: quais foram as diferenças fundamentais do offset da SAAB para as concorrentes? O que ofereceu, sendo o offset uma compensação natural, que tem um peso, creio que importante, numa decisão como essa, qual foi a diferença básica, Vossa Senhoria? Eu posso dizer, senador, o que a SAAB ofereceu? 170% de offset do valor do contrato. Portanto, dizer o que é offset? São compensações pela decisão que o país adota em relação àquele equipamento. Então, em relação à aquisição do equipamento, a empresa oferece um conjunto de compensações que o nosso comandante está definindo como 170% sobre os 4 bilhões e 500 milhões. E como se define, como se desdobra, porque 170% de 4 bilhões e meio são outros 6 bilhões. Como se define a aplicação desses 6 bilhões? Esse offset, naturalmente, depende do peso da transferência de tecnologia de um determinado componente. Isso é calculado de acordo com os critérios que a comissão tem lá, né? Você poderia explicar melhor, mas não vamos supor, esse item vale 500, então é 500. Não, esse item vale 500, mas dado a importância dessa tecnologia, ele tem que ter um peso de 4. Então, é assim que é calculado. Só para explicar para o senador Aloysio Nunes Ferreira, existe uma portaria da Defesa, a 764 do Ministério da Defesa, que determina que toda importação de bem ou serviço de natureza de defesa, o senhor demande uma compensação em função dessa importação desse bem ou serviço, seja compensação comercial, industrial, tecnológica. A Força Aérea, por tradição, ela se foca na compensação tecnológica e industrial. Então, é isso que o senador perguntou. Então, da mesma maneira, quando a gente colocou o pedido de oferta, foram muito claros os critérios. Eu quero projetos de offset na área de transferência de tecnologia e de cooperação industrial nas áreas seguintes.
E, para cada área daquela, a gente fala, é importante para mim ter uma tecnologia no que se refere à fibra de carbono. Então, aquela valoração daquele projeto passa a ter um valor 5, que foi o que o brigadeiro faz essa referência. Então, o senhor, computando depois todos os projetos a partir dessa avaliação numérica, chegamos a esse número de 100 e tantos % que o brigadeiro Saito informou o senador Ricardo Ferraz, que é um acordo em separado, que para nós é tratado como um contrato administrativo e é cobrado exatamente como um contrato administrativo, com as penalidades previstas na lei. Ou seja, toda a configuração do offset é contratual. Sim, senhor. É um contrato administrativo com garantia financeira, nos moldes da Lei 866, e com sanções administrativas conforme os artigos da 866. Então, é uma ferramenta, nós aplicamos isso já há muito tempo, porque se a empresa não cumpre o offset, ela é penalizada financeiramente no seu não cumprimento. Evidentemente que a nossa energia e as nossas preocupações estarão depositadas agora em cima das tratativas que a Força Aérea Brasileira, que o Comando da Aeronáutica estará fazendo com a empresa vencedora para que tudo que foi anunciado possa estar efetivamente detalhado e formalizado no contrato, o que vale ao contrato. De modo objetivo é isso, né? Preto no branco, como diz aqui o senador Aloysio Nunes Ferreira, e a comissão, evidentemente, continuará acompanhando e continuará contando com os préstimos, com a boa vontade, com a frequente disponibilidade da Força Aérea Brasileira para que nós possamos somar esforços na direção de ver esse projeto oferecer os melhores resultados para a Força Aérea, o que significa oferecer os melhores resultados para a população brasileira. Passo a palavra a Vossa Senhoria para a manifestação final. Senhor presidente, eu só tenho palavra de agradecimento por esta oportunidade de expor um assunto tão importante para a Força Aérea, mas também para a sociedade brasileira e principalmente para nossos parlamentares, né? Maneira como o senhor conduziu, deixou bem claro, eu acho que nós podemos expor com bastante transparência tudo aquilo que envolve esse programa. Eu quero só finalizar dizendo o seguinte, que as três empresas sempre elogiaram a maneira profissional, transparente e ética com que a nossa comissão conduziu esse assunto ao longo desses anos aí. É um motivo de orgulho, inclusive a senadora Amélia mencionou as palavras do presidente da SAAB, é exatamente como o nosso pessoal procedeu nesse assunto. E quero deixar claro, e a dispor da Comissão de Defesa Nacional, no momento em que for preciso algum esclarecimento, estaremos prontos aqui para esclarecer ao longo do ano, durante a discussão do contrato. O senhor pode estar certo que o nosso pessoal é muito competente, tem pessoas extremamente competentes, que nós vamos cobrar a cada linha do que foi proposto. Nós agradecemos muito a Vossa Senhoria e o cumprimentamos pelo trabalho exitoso e extraordinário que faz à frente da nossa aeronáutica. Muito obrigado, está encerrada a sessão. Pela ordem, senhor presidente, só antes de encerrar a sessão, pela ordem... entregar o relatório da viagem que o senador Valdir Raupp e os deputados Ivan Valente e Edson Santos fizemos ao Irã na semana passada, e agradeceria se depois puder verificar a possibilidade de marcar a audiência com a ministra Maria do Rosário, se possível em março, em consonância com a senadora Maria Rita, presidente do CDH, que diz que está disposta a marcar. Só. Agradeço a Vossa Excelência, está encerrada a sessão.